Fala galerinha, bem-vindo ao canal Barba da Química, professor Marcelo falando. Hoje a gente vai iniciar o nosso novo módulo, vamos falar do módulo de soluções, vamos começar a conhecer um pouquinho das soluções. Nossa primeira aula de hoje a gente vai ver alguns exemplos de soluções e vamos ver a parte teórica das soluções, vamos ver a diferença de uma solução saturada, insaturada, supersaturada, saturada com cor de fundo, beleza? Depois da vinheta, se liga na aula. Então, pessoal, nós vamos começar hoje a nossa primeira aula de soluções. Hoje a gente vai fazer uma introdução, vamos entender o que é uma solução e vamos ver também os diferentes tipos de soluções que existem, beleza? Então, solução é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes que consistem de um solvente, que é o componente da solução que se apresenta em maior quantidade, frequentemente, mas não é uma regra, é a água, o que caracteriza uma solução aquosa. Na verdade, eu posso dizer que no ensino médio a gente sempre vai ter a água como solvente, tá certo? E soluto é um componente que se apresenta em menor quantidade, é a substância que se dissolve no solvente. Então, recapitulando, uma solução é uma mistura homogênea, que a gente tem um solvente, o componente de maior quantidade, que normalmente é a água, e o soluto, o componente de menor quantidade, que geralmente é o que vai estar dissolvido no solvente, tá certo? E geralmente esse soluto é um sólido. Conforme o critério adotado, as soluções podem ser de diversas classificações, podem ser classificadas quanto ao estado físico, em sólidas, líquidas ou gasosas. Então vai depender aí da classificação que a gente tiver. Então uma solução sólida, a gente tem o exemplo do soluto sólido do solvente sólido. Por exemplo, uma liga metálica. Um exemplo de uma solução líquida, a gente tem quando a gente tem um álcool dissolvido em água. Um exemplo de uma solução gasosa, o ar atmosférico, por exemplo. Tá certo? Então esses são alguns exemplos de soluções que a gente tem no nosso dia a dia. Além disso, as soluções podem ser classificadas em iônicas, é quando o soluto é um composto iônico, exemplo, a água e o sal de cozinha. Lembrando que a água é uma molécula covalente e o sal de cozinha é um composto iônico, tá certo? E soluções moleculares são aquelas que a gente fala que são não eletrolíticas. São aquelas que um soluto é um componente molecular ou que tem uma ligação covalente, no caso a água e o açúcar. São ambas moléculas que são moléculas covalentes, tá certo? Observação, os ácidos, apesar de serem compostos covalentes, quando estão em água, eles vão originar uma solução eletrolítica. Na verdade, a gente vai ter ali a dissociação, né? Ou melhor, a gente vai ter a ionização do ácido. Ele vai se separar para o ácido clorídrico, que é o HCl. Ele em água vai se ionizar em H+, Cl-. É importante lembrar isso, tá? E a parte mais importante da aula de hoje, vamos ver a classificação das soluções comparando soluto e solvente. As soluções podem ser insaturadas, aquelas que apresentam uma quantidade inferior de soluto em relação ao máximo que o solvente pode dissolver. A solução pode ser saturada, quando ela contém a quantidade exata de soluto que o solvente pode dissolver, e supersaturada, aquelas que contêm uma maior quantidade de soluto que a solução saturada correspondente. Tá? E daí a gente vai ver já um exemplo de cada um nisso, de cada um dessas soluções mostrando uma prática, tá certo? Então aqui está um exemplo. O coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 0 graus Celsius é de 35,7 gramas para cada 100 gramas de água. Já quando essa temperatura sobe, a gente vê que essa solubilidade aumenta um pouco. Então aqui a gente já está vendo que a temperatura é um fator importante na solubilidade dos compostos, tá certo? Quando está a 25 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em água passa a ser de 42 gramas para cada 100 gramas de água. Então se eu tenho aqui 1 litro de água, repare que 1 litro de água a 0 graus Celsius eu vou conseguir dissolver quanto? 357 gramas de água. E aqui eu tenho 200 gramas de sal, perfeito. A solução está insaturada. Quando eu tenho aqui 357 gramas de sal para 1 litro de água, é justamente o coeficiente de solubilidade. Então, eu estou num valor exato. Então, eu tenho uma solução saturada. Repare que, visualmente, uma solução insaturada de uma solução saturada não tem diferença. Eu olho para as duas e eu vou ver simplesmente uma solução homogênea. Já quando eu tenho 400 gramas de
cloreto de sódio em 1 litro de água a 0 graus Celsius, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo, ou seja, a quantidade que a solução não conseguiu dissolver, a água não conseguiu dissolver, ela vai estar no fundo aqui da solução. Então, visualmente, eu já vou ver uma diferença. Eu vou ver um corpo de fundo, algo que eu não consigo ver numa solução saturada, nem numa solução insaturada, tá certo? Porém, essas soluções, vamos entender o que é uma solução supersaturada. Uma solução supersaturada é o seguinte: se eu pegar aquela mesma solução que estava saturada com corpo de fundo, aquecer ela, ou seja, aumentei o coeficiente de solubilidade da água de 357 gramas por litro para 420 gramas por litro. Então agora eu consegui fazer aquele sólido que estava no fundo fosse dissolvido. E eu resfrio. Quando eu resfrio, essa solução ela vai continuar aparecendo para mim, né, que ela é uma solução, não vou ver o corpo de fundo nela, o sólido vai continuar dissolvido dela. Porém, a concentração final vai estar acima do coeficiente de solubilidade. E qualquer perturbação que eu causar a esse recipiente, esse sólido que está dissolvido ali a mais, ele vai acabar se precipitando, tá certo? Então, tenham em mente isso, uma solução saturada, uma solução insaturada, uma solução supersaturada, visualmente vão ter o mesmo aspecto. Já saturada com corpo de fundo, eu vou ter ali um corpo de fundo que vai ficar mais fácil eu conseguir identificar. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. É aquilo de sempre. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer. Estamos muito perto dos 400 inscritos e tem uma meta. Quero chegar a março com pelo menos 500 inscritos. Você me ajuda? Vamos nessa. Até a próxima, pessoal!